Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a live é perguntas e respostas. Pergunte para a Bia. Vamos tirar dúvidas de diversos temas, temas variáveis. O que vocês tiverem ali de pergunta, a gente vai esclarecer hoje. Quais marcas de dentes você trabalha? Então, é bom você ter ali algumas possibilidades, né, de dente, nunca ficar preso somente a um tipo ou uma marca e tal, porque tem infinitas opções, né? Então depende de qual é o tipo de trabalho, né? Então eu e a Thaís, a gente já fez algumas lives sobre isso, sobre escolha de dentes, né? E as diferenças. Mas eu gosto muito dos dentes da Cooser, em especial o Premium. É os dentes que eu mais uso, assim, de lavada, assim, os que eu mais uso é o Premium. Eu me identifiquei com esse dente, eu acho o dente super estético, super bonito, ele tem várias possibilidades ali. Os posteriores, por exemplo, eu tenho a opção de usar a angulação da cúspide tradicional, né, que é 33 graus, e também eu tenho a opção de usar uma angulação da cúspide mais baixa, uma angulação da cúspide de 5 graus, que é o Idealis, que é o dente Idealis, que ele é ideal, ele é Idealis para prótese total, né? Para prótese total dupla, para prótese total com misto com protocolo, para quando o rebordo é mais reabsorvido, não tem tanta não tem tanta retenção, né? Então, isso permite uma maior estabilidade da prótese nos movimentos de balanceio. Então, eu gosto bastante do Premium, mas uso também outras marcas, gosto do Fonaris. Quando eu faço, ultimamente, assim, até os casos provisórios eu tenho feito com o Premium. Mas se tem uma opção mais em conta, um dente intermediário que eu uso bastante, é o Ivostar, da Ivoclar, e o Classic, né? Então, eu basicamente trabalho com esses dentes aí. Tem uns dentes espanhóis que chama Implant, que é de um dentista que chama Manuel Ruiz, né? Ele que fabrica, ele que tem essa fábrica de dentes lá, ele me mandou algumas placas. Os dentes são maravilhosos, foram todos feitos através de uma biblioteca de dentes naturais, só que infelizmente a gente não encontra aqui no Brasil, tá? Mas basicamente é o Premium o que eu gosto e que eu mais uso. Posso usar o silicone que tem catalisador para fazer a muralha? Sim, tá? Pode sim, não tem problema nenhum. Você usar aquele silicone com o catalisador, tá? Então tem o silicone, por exemplo, o Zeta Labor, que você tem, só que é bem importante que você use na dosagem certa, né? O Zeta Labor, ele vem, a maioria, todos eles vêm com o medidor. Então você pega a pazinha dele, né? Tira a quantidade certinha que vai preencher aquela pazinha, faz uma marcação, no rótulo tem bem certinho, e você faz 2 tiras de catalisador. Se você fizer mais, vai acelerar, ele vai endurecer mais rápido, e se você fizer menos, vai demorar. Mas o que isso, além do tempo, ele vai influenciar também no resultado final, tá? Da precisão do trabalho. Então, é bem importante vocês seguirem a proporção correta. Bia, você usa óxido de alumínio ou esfera de vidro para limpar a barra após a fundição? Fundição? Sim, tá? Para limpeza, eu gosto de usar a esfera de vidro para tirar o revestimento, porque por ela ser uma esfera, né, ela não agride tanto a peça. Então, principalmente se for uma barra direta, algum componente, algum bordinho que não pode ser danificado, então a esfera ele vai limpar sem agredir. Mas para passar, quando eu preparo essa barra para passar o opaco, eu gosto de jatear com óxido de alumínio, porque o óxido de alumínio ele vai criar retenção mecânica. Ele vai, como o óxido, ele não é as esferas redondinhas, ele é umas partículas, né? E todas irregulares. Então, ele em contato com o metal, ele vai criar mais retenção. Então, é legal, antes de aplicar o opaco, tanto do protocolo quanto da cerâmica, tá? Mas para limpeza, o melhor é a esfera de vidro mesmo. Ó, o Vando perguntou assim: estou iniciando na área, tem algum curso para me indicar? Sou da Bahia. Olha, Vando, o que eu indicaria para você que está iniciando, né? Não sei se você está iniciando na área de prótese ou se você está iniciando na área de prótese total, mas eu vou falar do geral, assim, né? Então, para quem está iniciando,
É importante você fazer um curso de gesso, né? Conhecer ali o básico, o início, porque isso vai influenciar em muita coisa no resultado final. Então, se você não souber ali um gesso, saber a importância de vazar da maneira correta, da proporção, enfim, e você pode ter um problema lá na frente. Se um gesso, um modelo mal vazado, não vai resultar numa boa prótese, tá? Então, o gesso é bem importante estudar. Anatomia, tá? Anatomia é importante para todo mundo. Faz um curso para iniciantes ali de anatomia também. Isso é uma coisa que você vai usar ali para a vida, independente do segmento que você for seguir, tá? E prótese total, né? Então eu sempre falo, eu puxo ali um pouco da sardinha ali para o nosso lado, né? Porque, mas é real mesmo, tá? Então, a prótese total, né? Muita gente diz isso, que é a mãe de todas as reabilitações, é a mãe de todas as próteses. Porque aquele conceito que você aprende na prótese total, você vai usar em todas as outras, né? Então, o meu professor, o Walker Angeloni, sempre falava assim: quem faz prótese total faz qualquer tipo de prótese, né? Quem só aplica posterior, quem só aplica cerâmica, aplica molar, não faz uma prótese total, né? Porque são outros conceitos. Então, você pegando esses conceitos da prótese total, você aprende muita coisa, tá? Então, essa é a minha dica aí para quem está iniciando esses 3 cursos. Bia, o que você usa para proteger sua mesa de trabalho? Sempre vejo com uma proteção preta. Então, Vivi, eu uso vidro, tá? Então, eu comprei um protetor, aqueles próprios para prótese mesmo, que compra essas indústrias que vendem material de bancada de prótese, sabe? Tipo Caltine, Kay, essas coisas. Tem uma placa preta que você coloca. Só que como a gente trabalha com resina e cera suja muito, né? Então eu gosto do vidro porque ele é fácil de limpar. Então eu comprei uma espátula de raspar, né? Tipo, raspar massa corrida, que compra em casa de material de construção, e eu raspo o vidro, limpo, passo álcool, ele é bem tranquilo. Quando eu vou gravar, eu pego um pedaço de EVA, eu pego aquela folha de EVA preta e coloco, porque o vidro reflete, tá? Então, provavelmente o que você viu na minha mesa é um EVA preto, tá? Que dá para você usar para trabalhar também, porque daí ele é baratinho, é descartável, estragou ali, sujou demais, joga fora e troca. Rodete da arcada inferior, segue algum padrão em milímetros como no superior? Sim, segue sim, tá? Então, assim, o rodete inferior, né, o rebordo inferior, a reabsorção dele é um pouquinho diferente do superior, né? Então, o superior, ele vai reabsorver para dentro e para cima. Por isso que a gente segue como referência a papila incisiva, tá? Porque a papila incisiva é uma referência fixa ali, que ela está em cima do forame, ela não vai sair de posição, ao menos que, né, o paciente tenha muita flacidez e ela acaba dobrando um pouquinho, mas é uma referência. Já no inferior, ele não vai reabsorver para dentro, tá? O rebordo inferior, ele só reabsorve para baixo, tá? Então, para posicionar o rodete em cima do rebordo, eu vou seguir exatamente a crista do rebordo, tá? Para saber a altura, você tem que observar a papila do trígono retromolar. Então, a papila do trígono retromolar, o nosso primeiro molar inferior, ele está sempre na altura do meio da papila. Se você fazer um risquinho na metade da papila, é a altura do primeiro molar inferior. Eu sempre, quando eu faço plano de cera, eu deixo no nível da papila para ter uma margem ali para o dentista ajustar, tá? Então, eu sempre faço o plano de cera inferior terminando a nível da papila trígono retromolar. E na região anterior, eu deixo ali do fundo de vestíbulo até a borda incisal 20 milímetros, tá? Então, essa é a referência que eu utilizo para fazer o plano inferior. Bia, tenho 7 muflas para prensar e uma prensa hidráulica só. Como proceder para deixar as 12 horas de descanso? Então, o que você vai fazer? Vai prensando uma de cada vez. Você prensa uma, deixa ela ali. O tempo que ela tá ali prensadinha, você tá fazendo a acrilização da outra, tá? Aí você vai lá, parafusa ela, tira... Cabe até 2 de uma vez, né? 2 cabe. Abre ela ali, deixa ela ali, coloca mais outra e vai trocando. Cada vez que você colocar uma, você tira, parafusa e tira e vai deixando fora, tá? Vai deixando fora, não tem problema.
Mas deixa o máximo de tempo que você conseguir na prensa hidráulica, tá? E aí você deixa elas todas descansando ali com o parafuso apertado já. Só que para apertar o parafuso, você deixa em 1 tonelada. Beatriz, como você fura os dentes dos protocolos depois de acrilizado? Ou você fura na montagem dos dentes? Então, Leandro, eu furo depois de acrilizado. Por quê? Eu furo o mínimo possível antes, né? Eu furo ali o suficiente para o dentista conseguir provar em segurança, ter estabilidade. Eu vejo quais são os furos que estão mais longe dos dentes, que eu tenho que perfurar menos. Porque se eu ficar furando no dente, ele vai movimentar, eu vou ter que fazer um furo maior do que deveria, e se mexer um pouquinho na oclusão, já fica aquele furo deslocado, sabe? Então eu prefiro furar depois. Para furar depois, eu preparei uma broca, eu pego uma Carbide 700 ou uma 700 699, aquela Carbide bem fininha, e aí você pega um disco carborundum, tá? E faz e prolonga ela tem a cabeça dela mais estreita, né? Aí você prolonga ela para que ela passe pelo conduto do parafuso de baixo para cima. Você pega o conduto, né? Tem a úcula ali, o componente. Você vem de baixo com a broquinha, tá? Só para marcar o furinho, para o furinho sair aqui. E aí você vem com uma broca esférica, uma Carbide Buzz número 8, e vem fazendo a perfuração, tá? Porque ela fica bem certinha. Aí depois eu uso uma outra broca com uma ponta cega, que ela tem exatamente a espessura ali do parafuso, que aí deixa o conduto bem certinho, bem bonitinho, tá? Ó, o Gabriel tá falando, o Gabriel é aluno do curso de alta performance, ele falou, o curso é top. E com o grupo do WhatsApp, tiro muitas dúvidas. É verdade, gente, tem essa também, tá? Tem um grupo de WhatsApp que é uma mentoria mesmo, né? Porque tá todos os alunos, cada turma tem o seu grupo, né? Todos os alunos estão lá, então para tirar dúvida, vai tirando dúvida, eu vivo postando foto lá, tem dúvida, eu vou lá, faço um vídeo, explico. Os próprios alunos mesmo já dão um show lá, compartilhando conhecimento, tirando dúvida. Tem vários dentistas nas turmas também, tá? Em todas elas tem dentistas. E isso é bem legal, tá? Vale muito a pena, porque ali você consegue ir tirando as dúvidas dos seus trabalhos do dia a dia. Então, tem algum trabalho que está com dificuldade? Tem alguns alunos que nunca fizeram barra, nunca fizeram um protocolo, conseguiram fazer pela primeira vez ali só acompanhando o curso, né? Então, isso é bem bacana, eles vão compartilhando o resultado deles lá. Né? E no grupo também eles vão mandando as fotos, eu vou corrigindo, eu vou falando o que tem que melhorar, e o que eu corrijo para um já serve para os outros também. A Ivaneira falou: sei que não é certo, mas alguma vez você usou a mufla de micro-ondas na água para acrilizar? Já usei sim, Ivaneira. A diferença é que ela demora um pouco mais, tá? Ali, porque como o volume de gesso é maior, né? Aí às vezes demora um pouquinho mais, mas dá para usar na água sim, tá? Já usei várias vezes, na verdade. Porque eu não tinha mufla de latão. E quando eu usava a polimerizadora, que eu deixava as 12 horas polimerizando, todas as vezes eu usei a mufla de micro-ondas. Porque aí elas parafusam certinho, eu só coloco ela lá dentro. Porque colocar com aquela prensa, aquelas prensinhas que a gente manda fazer lá, que eu nem lembro o nome, ela acaba soltando ferrugem, sabe, na panela, acaba ficando toda meio enferrujada. Então, eu prefiro para colocar na panela, tanto na termopneumática quanto na polimerizadora, a mufla de micro-ondas mesmo, tá? Uma pergunta de vendedora. Vamos lá, Melissa. O que você faz com 100 brocas 703? Então, eu uso a Carbide 703, eu compro muita Carbide, né, Melissa? Você sabe, né? Compro muita. Por quê? Porque eu uso essa Carbide nova para fazer as retenções mecânicas antes da cimentação. Então, quando eu faço a fundição ali da barra, né, eu limpo ela ali, já teio tudo certinho. Mas, se eu depender só da retenção química do cimento, pode ser que um dia solte, né? Então, eu não quero correr esse risco. E para garantir realmente a eficiência da técnica, isso é comprovado cientificamente, tem várias teses de mestrado que comprovam, eu mostro isso no curso também, que se tem que fazer uma retenção mecânica. E para fazer uma retenção mecânica no metal bem facinho, é com a 703. Aí eu uso ela nova. E quando tá velha,
eu uso para outras coisas. Eu uso para abrir guia, eu uso para tudo daí, para outras coisas, para limpar a barra, tá? Mas as novinhas eu já deixo para fazer as retenções mecânicas. Que acrílico você usa? Eu uso para base. Eu uso o STG da VIP, o VIP Wave. Como eu acrilizo as peças em micro-ondas, a maioria delas, né? Eu uso o VIP Wave. Aí eu também uso a resina Diamond, né? Então, com a resina Diamond, daí é outro ciclo, né? Já falei aqui para vocês, é diferente a resina, o tempo de polimerização dele é diferente, tá? Bia, posso abrir a múfula quando não coloco o plástico? Sim, só que aí você tem que esperar mais um pouco, tá? Para abrir, porque senão ela vai grudar toda a resina. Então, espera ali umas 3 horas e aí você pode abrir sem colocar o plástico normal, tá? Tem que ter isolado, né? Isola bem ali, aí você abre tranquilamente depois de 3 horas ali sem o plástico, tá? Dá para fazer broca para fazer o oclusal de dentes? Dá também. Você pega uma 699 ou uma 700 e aí você dá uma desgastadinha na ponta dela, faz tipo uma lancinha, assim, uma pontinha mais pontiaguda, assim. E aí você vem, faz o desenho certinho do oclusal, tá? Me diga uma coisa, posso fazer uma prensagem com muralha e cozinhar em panela normal? Sim, pode sim, tá? O Ricardo, boa noite. Sou de Juiná, Mato Grosso. Os dentistas têm elogiado muito os meus trabalhos depois das suas lives. Ah, que legal, Ricardo. Que legal, fico muito feliz em saber disso. Muito feliz mesmo. Bia, acrilizei um protocolo normal, mandei para o dentista. Ele me mandou uma foto com muitas trincas no acrílico. O que pode ter acontecido? Pode ser incompatibilidade de material, tá? Se você estiver usando um líquido de uma marca e a resina de outra, eu já vi acontecer assim: usar o líquido VIP Wave e o pó termo normal da Clássico e trincou, tá? Não sei se foi esse o caso ali, mas eu sempre gosto de usar os materiais da mesma linha. Então, se eu vou trabalhar com a resina Diamond, eu vou usar o pó da resina Diamond e vou usar o líquido da resina Diamond. Se eu vou trabalhar com a resina STG, eu prefiro usar o líquido VIP, tá? Não que você não possa usar o outro, mas é mais assertivo, tá? Porque se acontece algum problema como esse que você relatou, que deu trinca, é mais difícil você descobrir o porquê, né? Então, provavelmente foi incompatibilidade de material. Porque a resina, né, ela é um corpo único, né? E ela é separada quimicamente. Então, é separado o monômero do polímero. E cada indústria tem a sua fórmula ali, né? Cada indústria tem o seu jeito de separar isso proporcionalmente ali, para depois essas moléculas se unirem, né? E pode ser que deu alguma incompatibilidade ali e trincou, tá? Então, tem que ver o que é, se aconteceu isso. Se não aconteceu isso, tem que ver outra razão ali para ter acontecido. Choque térmico, talvez, mas eu acredito que seja marca de pó e líquido diferente. Usei tudo como sempre, nada de novo. Pode ter acontecido do dentista ter passado álcool? Nunca vi o álcool trincar. Eu acho que não. Eu acho que o álcool não. O que eu já vi, assim, trincar, que dá uma craquelada, é o líquido alto. O líquido alto, né, ele dá uma craquelada, assim, dependendo do líquido que você usou. Dependendo do líquido do termo, ele dá uma craqueladinha, assim. O fundo de vestíbulo é importante quando não vem perfeito. Faz o acabamento antes do mesmo? Então, né, o fundo de vestíbulo, o ideal, né, o certo é que ele venha já pré-definido na moldagem anatômica. O dentista precisa fazer uma moldagem funcional, tá? Uma moldagem funcional, desculpa. Quando ele faz a moldagem funcional, ele faz o selamento periférico e depois ele reimprime com algum outro material, ele tem que copiar exatamente o fundo de vestíbulo ali do paciente. Se ele não faz isso, se não usa uma moldeira individual, se não faz o selamento periférico, aí é no olhômetro ali, sabe? Eu não gosto de fazer, eu sempre faço exatamente como está no modelo, exatamente a espessura
Às vezes perguntam, mas por que você deixou grosso, né? Ou por que ficou fino? Quem determina isso, quem determina a espessura do fundo de vestíbulo, né, o volume que tem, é o molde, né? É o molde funcional, né? Então eu sempre preservo, até na hora de vazar, faço o encaixotamento do molde, faço a resina toda ali e não mexo. Eu não dou acabamento ali, eu não mexo. Só se tiver uma coisa muito estranha, mas se tiver uma coisa muito estranha, eu já nem faço. Eu já devolvo e peço para moldar de novo. Se eu avalio o molde e falo, ó, não copiou, não tá legal, tá falhado, tá faltando, né, ou tá sobreestendido, aí eu já peço para moldar de novo, porque senão eu vou assumir um erro que não é meu, né? Se eu pego e assumo, falo, não, vou fazer assim mesmo, e a prótese não para em boca, e aí depois quem vai ter que repetir vai ser eu, né? E se o dentista for falar, e se eu for questionar alguma coisa com ele, mas também, né, a tua moldagem não estava copiando bem, estava assim, assim, assado. Ele vai falar, por que você não me avisou, né? Se você tivesse me avisado, eu teria moldado antes. Então, eu sempre faço exatamente como tá no modelo, né? Então, se não tá legal na moldagem, eu já devolvo e já peço para moldar de novo. Para quem faz PPR, pode abrir para conferência e ressecamento? Sim. Mesma coisa, pode abrir sim para conferência e ressecamento, protocolo também, tá? Qualquer tipo de resina ali que você prense, deixe ali um tempo prensada, você pode abrir. Placa meio relaxante também, tá? Só cuida para você não deixar tão retentivo, tá? Então você preserve. Eu, no meu caso, quando eu incluo PPR, eu incluo com o modelo, né? E deixo ela totalmente expulsiva, deixo esse modelo totalmente expulsivo antes de fazer o fechamento da lufa, né? Porque daí, se você for abrir, ela não vai rasgar o material, não vai agarrar naquele gesso. Agora, se estiver muito retentivo, corre o risco de você abrir e rasgar e aí você perder referência. Quem não pode investir no sistema 3D pode ficar fora do mercado? Olha, eu acho assim que nunca vai. A mão de obra não vai acabar, tá? O processo total sempre vai precisar dessas convencionais ali que a gente faz. O que vai acontecer? O digital ele veio para somar, né? Ele veio para ajudar e não para substituir, né? Ele veio para agregar, para dar mais previsibilidade, para dar mais agilidade, né? Para enquanto a máquina está trabalhando, você está fazendo outra coisa, né? Então, para otimizar mesmo. Quem não pode investir, não é que vai ficar fora do mercado, mas talvez vai perder alguns clientes que estão em busca dessa nova tecnologia, né? Então, tem dentistas que já estão todos equipados ali no sistema digital, e aí se o teu laboratório não atende, né? Se você não tem como receber um arquivo digital e imprimir um modelo, provavelmente ele não vai mandar para você. Mas não é que vai acabar, né? Vai ter muitos e muitos e muitos e muitos dentistas que não vão aderir, né? Que não vão ter condições também, e enfim, né? Não vai acabar, tá? Mas se você puder ficar por dentro, se atualizar, entender, nem que se você achar viável, comece terceirizando, né? Receber um arquivo 3D, fala, não, pode deixar, pode me mandar que eu imprimo, conversa com um colega, um laboratório da tua cidade que tenha uma impressora, que tenha a possibilidade de imprimir esse arquivo, você começa a terceirizar, né? Então, assim, né? Isso tá chegando e tá chegando para ficar, mas não vai substituir, né? Veio para agregar, na minha opinião. Bia, qual o seu procedimento para fundição? Então, como 99% das barras que eu faço na técnica de assentamento passivo, que é onde os cilindros são cimentados após a fundição, né, para compensar por meio do cimento qualquer desadaptação da estrutura. Então, eu consigo fazer uma fundição bem mais rápida do que a convencional, porque eu já deixo o forno pré-aquecido na temperatura final, eu já deixo ele a 930 graus, tá? Então, se eu tenho muitas barras para fazer, ele fica o dia inteiro ligado. Faço a inclusão ali em monobloco, com sprue de 2 e 4 milímetros. Incluo num anel de 200 gramas, a maioria das vezes. Uso o revestimento ou o Calibra ou o 1700. Depois de 23 minutos que eu fiz a inclusão, eu coloco já no forno quente, tá? Importante lembrar que eu envolvo aquela resina Pater com uma camada de cera
para que a resina não expanda, né? E tenha trinca no anel. Então, para que não aconteça isso, eu passo uma camada de cera, porque a cera vai ser eliminada primeiro, e aí depois tem o espaço dentro do anel para a resina expandir e ser eliminada. Aí faço a fundição após meia hora. Então, após 30 minutos que está no forno, eu já posso fundir, tá? Então, é dessa maneira que eu procedo. Que metal você usa para barra protocolo? Fundição é feita a gás e oxigênio? Sim. A minha fundição, né, é no maçarico mesmo, ali no gás e oxigênio. Eu não tenho centrífuga de indução, tá? Eu uso o Metal Fit Cache Titanium da Talmax, aquela caixinha preta. Por quê? Por quê, né, Melissa? Que a Melissa fica falando que eu sou caipira. Por quê? Porque é mais fácil, só por isso. Porque é fácil de fundir, porque é muito fácil de fundir, é muito fácil de limpar, é muito tranquilo. Eu gosto, me dei bem com esse metal aí, e só por isso, tá? Não tem outra razão. Voltando ali no assunto da trinca, né, da tua peça, a Alexandra está comentando aqui no YouTube que as trincas também acontecem quando você usa acrílico alto para fazer algum conserto. Então, você vai fazer algum conserto ali e a prótese já está polimerizada, ela pode trincar. Bia, você cobra remontagem de PT? Depende. Isso é um assunto polêmico, né? Causa umas polêmicas aí com os dentistas. Por quê? Eu cobro, né? Comecei a cobrar de uns anos para cá, em algumas circunstâncias, tá? Então, assim, se eu tiver que mexer a linha média, eu cobro. Se eu tiver que mexer dimensão vertical, eu cobro. Se eu tiver que mudar a cor do dente, eu cobro, tá? Então, nesses 3 parâmetros aí, eu cobro remontagem, tá? Porque eu acho que esses 3 itens, né, é ali o mínimo do mínimo do mínimo que a gente tem que ter de informação, que é a cor do dente, a linha média e a dimensão vertical. Agora, se for algum detalhe, né, fechar um pouquinho o corredor, abrir um pouco o corredor, apinhar os dentes ou desapinhar os dentes, arrumar a inclinação, baixar um pouquinho o incisal, subir um pouquinho, aí eu não cobro, tá? Aí eu não cobro. Mas eu deixei bem claro já na minha tabela. Na tabela tá escrito remontagem quando troca de cor, linha média, dimensão vertical, tá? E mordida também. Quando a mordida tá errada, eu também cobro. O Gabriel tá perguntando, se eu não for fazer STG, posso incluir 2 protocolos em uma mufla só? Olha, eu nunca fiz. Mas eu conheço gente que faz e dá certo, tá? Você tem que cuidar ali com o eixo de inserção, só para na hora de você fechar a mufla, a barra não acabar empurrando os dentes ou travando. Então, tenta deixar elas mais ou menos num eixo de fechamento certinho ali para não ter problema, tá? Eu acho que dá. Eu particularmente nunca fiz, mas já vi gente fazendo e acho que dá certo sim. Cobra a gengiva? Se eu cobro a gengiva, Luiz, não. Se assim, por exemplo, vamos fazer a gente está fazendo alguns casos ali de protocolo fresado. Aí fresa ali o protocolo todo todo na cor do dente, né? Com Ai, como é que é o nome? Até esqueci o nome. Esqueci o nome do negócio. Se fresa ali na bolacha, não é bolacha, né? É outra coisa. Mas se você fresa ali na bolacha cor de dente, depois você coloca a gengiva em pala criativa, daí a gente cobra a parte, tá? Senão não. O Elton, vixe, se eu cobrar a mordida errada, eu vou ganhar muito dinheiro aqui. Ai, é triste, viu, Elton? Viu, Elton? Você conhece aquele dispositivo oclusal da Artflex? Que é aquelas pecinhas branquinhas que você posiciona no plano de cera? Juro para vocês, gente, depois que eu comecei a usar essas pecinhas, eu nunca mais tive problema de mordida errada, tá? Então, nunca tive que remontar um caso por mordida quando o dentista faz certinho com essas pecinhas. Então, facilita muito, porque é muito difícil dar errado. O que acontece? Quando eles registram ali o plano de cera e colocam aqueles grampos de grampeador, né? Na hora que ele vai tirar o plano unido em boca ali, na hora que vai tirar, quase rasga a boca do coitado paciente, né? E aquele plano fica bambo ali, fica assim, sambando, que você não sabe para que lado que você cola. Aí é um unidunité, é óbvio que vai dar errado, é óbvio que vai dar remontagem, tá?
Então, essas pecinhas aí facilitam muito. Bia, a técnica de assentamento passivo pode ser usada somente nos implantes dos implantes da Neodente? Não, não precisa ser os implantes da Neodente, tá? Pode ser em qualquer implante, desde que esteja instalado um mini pilar, tá? Ou micro-unit, ele é universal, tá? O mini pilar, o micro-unit, ele é 4.1, ele é universal, ele é igual em todas as empresas, as que trabalham com ele, obviamente, né? Mas não precisa ser Neodente os implantes, tá? Tem também os micropilar, pilar 5.0, pilar GT, pilar cone Morse, o Gran Morse, todos esses têm a técnica de assentamento passivo. Só não tem, infelizmente, não tem para hexágono, tá? Para hexágono externo, não tem essa técnica. E para Straumann também não, que é bem triste que não tem. Nos componentes da Straumann também não dá. Às vezes a fundição dá umas falhinhas. Isso é devido à qualidade do calcinável? Não, tá? As falhas não é devido à qualidade do calcinável, mas pode ser tempo de forno, pode ser qualidade do revestimento, pode ser temperatura, pode ser o tempo que você demorou ali para fundir, às vezes o anel esfriou e falhou. Pode ser que ficou muito fino, às vezes você tem que engrossar um pouquinho em volta ali do componente para ele não falhar, mas acontece sim, tá? De falhar. E se falhar, daí você já comprometeu o resultado final do trabalho. Por isso que eu gosto tanto da técnica de assentamento passivo, porque não tem esse risco, né? Se falhar a bordinha ali do calcinável de assentamento passivo, não tem problema nenhum, porque o definitivo, o final, né, o que vai ficar em contato com a plataforma do implante, ele tá ali intacto, como veio de fábrica, ele não passa pelo processo de fundição, tá? Mas a qualidade do calcinável, o que acontece? Não é que ele falha, é que às vezes ele não adapta direito, né? Então, às vezes ele não adapta bem, então... Mas falhada é outra coisa. Bia, você cobra esses posicionadores do dentista? Não cobro, Paty, é bem baratinho. É bem baratinho e depois ele volta para o laboratório, sabe? Ele volta e eu reutilizo, só higienizo bem ali, põe ali para esterilizar e tal e reutiliza, tá? Não precisa jogar fora. E é bem baratinho, você compra um pacote com um monte, assim, eu não lembro de cabeça o valor dele, assim, mas, nossa, vale muito a pena, vale muito a pena. Ó, a Renata tá falando que ela comprou os posicionadores, são ótimos, é ótimo mesmo, gente, é genial ali o negocinho. Bia, mas o posicionador do Artflex ajuda a mordida a sair correta? E se o paciente mesmo morder errado? Então, não, se o paciente morder errado, vai sair errado. O que acontece, né? Por que esse posicionador facilita o registro de mordida? Quando o dentista faz o registro de uma outra maneira, né? O paciente morde uma vez só e ele trava. Se ele faz, tem um jeito muito legal que eu aprendi lá no Ilapel, na época que eu trabalhei lá com a doutora Ivete, que é você fazer com o silicone pesado, que você faz umas canaletas no rodete, põe o silicone pesado, o paciente morde e registra. Aí você fica com aquele silicone solto ali, você fica com os planos individualizados, você pode montar numa mesa de camper, um arco facial, e aí você posiciona. Só que mordeu uma vez só. E se nesse mordeu uma vez só, o paciente jogar um pouquinho para um lado e o dentista não perceber, vai dar errado. Não adianta nada, vai dar errado. O posicionador, o que acontece? O dentista faz todo o ajuste do plano, né? Rodete superior, rodete inferior, corredor, dimensão, exposição do superior, exposição do inferior, linha média, linha sorriso, tudo. Faz tudo certinho. Quando ele vai registrar a mordida, ele posiciona esses posicionadores, um em cada região de canino e um em cada molar, tá? 4. De 3 a 4, tá? Mas melhor 4. Aí ele leva em boca, o que o paciente vai fazer? Ele vai abrir e fechar a boca. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Quando ele abriu e fechou ele umas 5 vezes, tem uma tendência, até, não é que vai, mas tem uma tendência maior que o paciente vai levar em relação cêntrica. Automaticamente, ele vai abrindo e fechando, aonde ele mais morder, né, é a relação cêntrica. Diferente daquele modo de registrar que o dentista manipula o queixo do paciente, né, joga lá atrás, ou acaba deslocando, né, ou o paciente vai morder, acaba deslocando. Então, o posicionador, ele é mais assertivo, porque o paciente abre e fecha várias vezes, né, então ele tem uma tendência a acertar mais vezes,
E também porque ele não une, né? Você fica com o plano individualizado, fica com as perfurações no superior, ele não gira, tá? Então, é bem simples, assim, e bacana, tá? Que sempre quis saber por que alguns calcináveis adaptam e outras marcas não. Parecem ser todos iguais e derretem no forno. Confesso que não entendo. Então, a adaptação, sim, tem relação com marca, tá? Porque tem algumas marcas que elas são mais precisas, né? A forminha delas são mais bonitinhas, mais certinhas, e outras nem tanto. Então, ele vai dar alguma diferencinha, principalmente se for uma barra com vários implantes, né? Então, a chance ali de dar alguma desadaptação é bem maior por si só. Então, se você quer fazer a técnica convencional, dê preferência de usar aquela cinta pré-fundida, né? A base em cromo cobalto, que aí você não vai ter esse problema de distorção ali. Ó, esse dispositivo, gente, é isso aí que eu falei, tá? Eu já mando posicionado, sai do laboratório já com o dispositivo em posição. No mesmo momento, eu já tiro uma foto e já mando um áudio para o dentista. Ó, tá vendo essas pecinhas que eu coloquei aqui no rodete? Então, quando chegar aí no consultório, você pega e fotografa, tira uma foto ali do celular e tira as pecinhas, só para você saber como reposicionar. Então, tem uma parte mais longa e outra mais curtinha. A mais longa vai fincar na cera inferior. Tira as pecinhas, ajusta todo o plano, faz tudo certinho, ajusta ali. Quando você for registrar a mordida, você dá uma aquecida na cera, flamba ela, posiciona as pecinhas exatamente na mesma posição que eu mandei e faz o paciente abrir e fechar a boca ali várias vezes, né? Daí, tira, registrou, confere se tá marcando bem e manda para o laboratório. Já mando o posicionador no lugar certo, tá? Já mando, fala para ele tirar foto, para ele saber, e depois ele tira e coloca de novo. Serve para PT, sim, Josi, serve, sim, para PT. Para PT, para protocolo, para PPR, quando tem dente anterior e posterior extremo livre, serve também, tá? Você consegue salvar o modelo da PPR mesmo incluindo com ele? Não, às vezes quebra, tá? Mas aí eu tomo cuidado na hora de abrir, tem que fazer ajuste de oclusão antes, leva para o articulador, depois quebrar, quebrou, né? Não tem problema. Como você faz para não deixar retentiva a PPR na inclusão? Então, eu incluo com o modelo, né? Então, eu colo ela no modelo, por exemplo, vou dar um exemplo, tem os dentes anteriores de canino a canino e extremo livre posterior. Se tá muito retentivo o modelo, eu pego o silicone e envolvo ele para ele não quebrar, tá? Aí eu pego nos dentes, na região dos dentes, passo um pouco de vaselina, ou até mesmo com o próprio silicone, eu protejo os dentes inferiores, né? Mas eu posso vir com gesso também. E deixar fora do gesso ou dessa muralha de silicone só a parte de resina. Só a parte dos dentes. Se eu fiz com silicone, eu isolo, né? Faço a muralha e aí faço o gesso. Mas a base eu deixo ela toda expulsiva, não deixo ela retentiva. Não sei se deu para entender. Boa noite, você tem aula de protocolo do início? Então, o curso Protocolo de Alta Performance é desde o início, tá? Ele vai desde o básico até o avançado. Então, tem tudo lá, desde o planejamento reverso, tem até vídeo da cirurgia, tem tudo ali, confecção de guia multifuncional, todo o passo a passo do paciente, confecção da barra, fundição, inclusão, acrilização, ceroplastia, acabamento, polimento, fotografia, como fotografar suas peças, morfologia gengival, tem muita aula, muita aula. Você cobra o mesmo preço o protocolo normal e o assentamento passivo? Queria algum material impresso? Não, eu não cobro o mesmo preço, tá? Eu cobro o convencional mais caro, tá? Mais caro. Por quê? Porque eu demoro muito mais tempo para fazer. Me toma muito tempo. O assentamento passivo, ele é mais barato, apesar de ter o material que é o cimento, apesar de eu usar o cimento, eu fiz uns cálculos ali que para mim vale muito mais a pena fazer o assentamento passivo, mesmo com o cimento, por causa do tempo que eu demoro para fazer. Então, eu consigo fazer ela muito mais rápida, é previsível, eu tenho certeza ali que vai dar certo, né? Não é aquela dúvida, aquela incerteza, será que vai dar solda? Será que não vai? Será que eu vou conseguir adaptar? Será que não vai? Né? Eu consigo me programar certinho na minha agenda, eu consigo entregar ali para o dentista, não tem que falar, eu não vou conseguir te entregar o trabalho hoje, porque eu vou ter que soldar, né? Enfim. Então, eu cobro mais barato o assentamento passivo do que o convencional. Quando eu faço uma barra convencional, que eu faço barra convencional também, tá?
ela é um pouco mais cara. Queria evitar manchas na palatina. Que tipo de mancha? Que tipo de mancha seria essa? Para eu entender melhor. Em próstata total, você diz, mancha esbranquiçada, tem que ver o que é, por que está ocasionando isso, tá? Se é excesso de temperatura, se é o isolante que está úmido ainda, se é contaminação da pasta zincoenólica, aquelas cores leitosas esbranquiçadas. Então, as manchas leitosas esbranquiçadas, tem que ver qual é o motivo, por que ela está acontecendo, tá? Se for polimerização em micro-ondas, tem que ver se você está usando o ciclo correto para potência, tem que ver se você está hidratando a mufla, tem que ver isso aí que eu falei antes também, né? Da contaminação da pasta zincoenólica. Qual curso de especialização em PT você indica? Eu indico o curso de especialização da equipe da Prótese Total Treinamentos, tá? Que é o que eu fiz, que é super completo, sabe? Os professores são muito competentes, né? Eles têm, assim, nossa, uma bagagem imensa, assim, né? Agrega muito. Que é a equipe, que é o Alker Angeloni, a Thaís Nogueira, o Frederico Gomes, o Alessandro Gameiro. Acho que a Viviane Machado está na equipe também, tá? Não sei agora quais são os professores da grade, mas na minha época eram esses e eu indico muito. O micro-ondas Electrolux, qual tipo mesmo é o melhor? Não é que é o melhor, tá? Micro-ondas pode ser qualquer um, só que o Electrolux, esse modelo MEF41, ele é bom, ele é maravilhoso, porque ele salva o ciclo. Aí você salva ali receita 1, receita 2, receita 3, e aí você não precisa ficar toda hora lá indo programar o micro-ondas. Você só aperta a receita 1, ele faz os 3 ciclos sozinhos, tá? E aí você vai sentar na bancada e trabalhar. O carga imediata é mais cara? Então, Rogéria, não. Tá? O carga imediata, no meu laboratório, né? Os cilindros ali de carga imediata é o mesmo preço. Mas assim, hoje em dia eu não faço tanto carga imediata mais, tá? Deixei para as meninas lá de Curitiba. Descarga imediata, deixei para elas fazerem, porque eu não consigo mais ter esse tempo ali programado só para isso. Porque a carga imediata, eu programo ali na agenda e eu faço só aquilo ali, porque exige muito tempo, né? E eu tenho que entregar isso rápido, né? Então eu não consigo fazer mais nada, né? Então, como tem o online, que toma bastante tempo, tem os cursos presenciais, tem o laboratório, tem todas as outras coisas envolvidas, eu não pego mais carga imediata. Quando eu faço carga imediata, eu estou fazendo sempre protocolo provisório, tá? Então, eu faço o protocolo provisório sem barra, porque aí eu consigo entregar. Agora, já o definitivo, eu não faço mais, tá? Eu faço os protocolos que eu faço definitivos, eu peço um tempo maior, um prazo maior. Eu falo, olha, eu vou ter que colocar na minha agenda e assim que possível eu te mando. Então, tem casos que eu fico um mês com o protocolo aqui na minha bancada e aí eu mando, mas eu sei que o dentista tá tranquilo porque o paciente está com o protocolo provisório em boca, tá? Bia, sobre placa para registro de mordida. Como fazer para que ela fique retentiva e saia sem quebrar o modelo? Então, Ronaldo, eu fiz uma live na quarta. Na quarta? Não, na sexta-feira passada que eu fiz a placa. Você alivia ela primeiro, tá? E não, você isola ela primeiro e depois você alivia. Porque o alívio ele vai ficar dentro da plaquinha. Se tiver muito retentivo, você alivia um pouquinho antes, tá? Mas é importante se aliviar para tirar as retenções, porque senão a resina vai agarrar e vai quebrar o modelo. E fazer ela na técnica pó e líquido. Bia, faz uma live de gestão financeira do laboratório, ajudaria muito. Ah, verdade, Josi. Eu já fiz uma vez, fiz com a Cíntia Gregolon. A Cíntia Gregolon ganhou bebê agora, ela tá com um nenenzinho novo, tem um mês, o Samuel. Mas eu vou ver se ela topa fazer uma live de novo sobre isso. É bem interessante, tá? No curso do protocolo de alta performance, você ensina todos os passos da PT. Eu ensino todos os passos da PT na teoria, tá? Na teoria eu mostro todos os passos, porque faz parte do planejamento reverso. Agora, na prática, é só o protocolo, né? Então, todas as aulas, elas tem tanto a teórica quanto a prática. Como o curso é de protocolo, filmando, fazendo mesmo,
é só o protocolo, mas a PT eu explico todo o passo a passo dela na parte teórica. Quando o dentista faz a transferência dos implantes logo após a cirurgia, para fazer o protocolo definitivo, não fica faltando material no rebordo? É bom moldar de novo, tá? Porque assim, gente, quando o dentista faz a carga imediata, né, ele faz uma osteotomia, né, mexe bastante no tecido e tem, sim, uma reabsorção, né, uma reabsorção de tecido. Então, a gente faz o protocolo provisório nesse modelo. Na hora de fazer o definitivo, principalmente se for superior, tá? Se for inferior, não tem tanto problema, que se ficar um espacinho ali, não tem problema nenhum. Agora, o superior, se ficar um espaço, ele vai ficar soprando ar, né? Vai ficar aquele soprinho. Então, o ideal é fazer o molde novamente. Bia, técnica de assentamento passivo tem que ter quanto de espaço para poder ser realizado? O mesmo do protocolo convencional? Sim, o mesmo do protocolo convencional. O que acontece? Às vezes as pessoas acham, não dá para fazer protocolo de assentamento passivo porque o componente é muito grande, porque o parafuso é muito grande. Então, assim, dá para você desgastar o calcinável. Você tem um limite até do latão ali para desgastar. Até o limite do parafuso você pode desgastar. O parafuso de trabalho você pode desgastar também, né? Eu passo disco neles, deixo ele mais baixinho. Depois que você uniu com a resina Pattern, você pode tirar alguns parafusos e deixar sem parafuso, porque no final das contas você vai cimentar depois. Então, se ficar ali um gap, não tem problema nenhum, porque esse espaço ele vai ser compensado com o cimento depois, tá? Então, não tem problema. Quando vem para São Paulo ministrar curso, quando vier me avisa. Pedrinho, vou para São Paulo em novembro, tá? Em novembro na APDESP, tá? Vou dar um curso na APDESP em novembro. Moro em Portugal, sofro muito por trabalhar em um laboratório em que a clínica está dentro. Em muitos casos, o paciente está na cadeira esperando o serviço. Ai, Fred, então, eu sei o que você passa, porque quando eu trabalhava lá no laboratório do Aderso, era assim também, né? Então, tinha a clínica lá e tinha muito curso, né? A gente atendia os cursos ali. Então, curso, né, ali uma semana, ou tinha intensivão ali, que era naquele dia, e tinha que fazer tudo para o mesmo dia. E aí o paciente, sim, estava na cadeira, tem que mexer e remontar, tem que ter um jogo de cintura ali, né? Então, tem que ter um jogo de cintura, tem que, em alguns casos, não dá para fazer, não dá para aceitar, acrilização, fazer a polimerização no mesmo dia, não faço, por isso, né? Porque eu preciso deixar um tempo descansando, então marque o paciente para outro dia, se é um caso rápido, é uma remontagem, é alguma coisa que eu possa resolver ali no momento, ok, se não, manda o paciente voltar daqui 2 dias, sei lá, que eu consigo te entregar um trabalho de qualidade. Então tem que ter alguns argumentos ali, né? E ver qual que é o foco também da clínica, né? Fica esbranquiçado e sempre dá isso quando tem lisandra. Então, a pasta zincoenólica, ela tem um óleo de eugenol, tá? Que ela contamina o gesso. Então, você tem que tomar bastante cuidado na hora de tirar o modelo desse molde funcional vazado com a lisandra, tá? Porque primeiro você hidrata na água fria, deixa ele uns 10 minutos esse modelo submerso na água fria, para que a água preencha todo esse espaço do gesso, tá? E depois você coloca na água quente ali alguns pouquíssimos minutos, até dar uma amolecidinha, mas que ela não derreta toda, e aí você consiga soltar sem quebrar o gesso, mas sem que ela impregne, tá? Se ela impregnar no modelo de gesso, vai ser bem difícil de tirar. Você pode tentar tirar com remox, lavar, enfim, mas pode acontecer em alguns pontos ela ficar penetrada lá no gesso e ela é liberada, esse óleo de eugenol, ele é liberado no momento da polimerização. E aí ele dificulta a polimerização, por isso que ela fica esbranquiçada, tá? Ela trabalha contra ali, ela joga no time contrário, por isso que ela fica essas manchas, tá? Sou dentista, posso fazer o curso? Sim, pode sim, tem bastante dentistas fazendo os cursos, tá? Todos os meus cursos, tanto os presenciais quanto online, tem bastante dentista na turma, porque
principalmente para facilitar essa comunicação. Então, tem alguns dentistas que são donos de clínicas, ou são donos de laboratório, ou que querem, ou que já eram protéticos e viraram dentistas e continuam fazendo seus trabalhos, ou que querem melhorar a comunicação ali do técnico, entender também um pouco do processo laboratorial, para, consequentemente, melhorar o resultado final do trabalho. Então, o dentista, sim, é muito bem-vindo no nosso curso, tá? E eu recebo o trabalho com gengiva artificial da resina soft para embasamento no protocolo. Tem problema? Não, não tem problema. Eu não gosto quando a resina é muito rígida. Daí é difícil de tirar, o modelo acaba rasgando. Tá, mas se você conseguir trabalhar bem, não tem problema nenhum. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, tá? Amanhã tenho mais um dia de curso. Muito, muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.